E o Congresso Nacional aprovou na noite de ontem a liberação de mais de R$ 1 bilhão para que o Brasil pague dívidas da Venezuela e de Moçambique com um banco suíço e com o BNDES. Nós vamos voltar a Brasília para saber os detalhes com a repórter Selma Dias. Selma. Luciano, olha, o governo brasileiro foi fiador desses empréstimos e como a Venezuela e Moçambique não pagaram a dívida no prazo definido, o Brasil vai ter que arcar com essa obrigação. Os empréstimos eles foram concedidos para financiar serviços e obras de empreiteiras brasileiras no exterior, ainda no governo do PT, e eram assegurados pelo FGE, que é o Fundo de Garantia à Exportação. Hoje esse fundo até tem um saldo positivo de R$ 4,5 bilhões, mas o uso desse dinheiro poderia comprometer ainda mais o déficit da economia para este ano, que está calculado aí em R$ 159 bilhões. E aí, por isso, o governo teve que pedir esse auxílio do Congresso para liberar R$ 1 bilhão 160 milhões, dinheiro que vai reforçar o caixa do FGE e permitir que essa dívida seja honrada dentro do prazo, no caso, na próxima terça-feira. Esse recurso sairá do Fundo de Amparo ao Trabalhador, lá do Seguro-Desemprego. E aí, segundo os parlamentares, se o Brasil não cobrisse esse calote, poderia ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal e até prejudicar a nossa imagem no mercado internacional. Luciana. Certo, muito obrigada, Selma. Sobre um risco que lá em 2014 nós vimos alertando, que são os investimentos feitos pelo BNDES, por exemplo, financiar o Porto de Mariel em Cuba e também financiar projetos na Venezuela. Nós estamos correndo o risco agora de um calote bem grande em relação não só a Cuba, porque o Porto de Mariel, no governo Lula e Dilma, os financiamentos brasileiros para Cuba saltaram naquele período de 90 milhões de dólares para 1 bilhão 340 milhões de dólares, incluindo empréstimos do BNDES e também do Banco do Brasil. Como esses empréstimos são bancados pelo Tesouro Nacional, portanto, pela população brasileira, esse calote vai cair na conta de cada cidadão. Daquele que tem salário mínimo, daquele aposentado, daquele que está desempregado, ele vai cair na conta de todas as pessoas. Porque é a sociedade que vai pagar, porque o Tesouro é de todos. Não é o BNDES, porque no regulamento, no funcionamento, no manual de constituição desses empréstimos, quem é o avalista, em última análise, é o Tesouro Nacional. Não se discute aqui, eu faço jus ao senador Armando Monteiro, que um dia tivemos aqui nesse plenário um grande debate a respeito da importância que tem os financiamentos que o BNDES faz a empresas brasileiras da exportação de serviços. Muito bem, eu acho que isso é importante, só que o serviço é feito lá em Cuba, o trabalhador que vai construir a obra é lá em Cuba ou é lá na Venezuela. Se fôssemos brasileiros que fizéssemos os equipamentos para ir daqui para lá, tudo bem, aceitável. Mas do jeito que foram feitos, por influência política e ideológica, especialmente, aí o brasileiro vai pagar uma conta que ele não autorizaria ser feita. Aliás, discutimos em 2014 muitas audiências públicas com a presença aqui do ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, para tratar desse tema e também para buscar maior transparência nesses financiamentos. Em fevereiro de 2010, estava saindo do governo Lula para assumir Dilma. Ele vai a Cuba e lá ele negocia um novo empréstimo, uma nova pedida. Já tinha atrasado e ele renegocia mais 230 milhões de dólares com o BNDES para concluir o famoso Porto de Mariel. Fica muito claro, e aí acreditar naquela confirmação feita em depoimento pelo Emílio Odebrecht, fundador do Grupo Odebrecht, que sim, o ex-presidente trabalhou junto ao governo cubano, aí estava Raul Castro, amigo do ex-presidente, com quem ele pessoalmente, lá nessa visita à Havana, negociou pessoalmente esse empréstimo. Então, veja, passar de 90 milhões de dólares para 1 bilhão
1.340 bilhões de dólares é realmente um valor astronômico do ponto de vista do que foi financiado. O Porto de Mariel é resultado, como muito bem levantou a jornalista Raquel Landim, mais vistoso do projeto iniciado no governo Lula. Ele consumiu 682 milhões de dólares em financiamentos do BNDES, em condições muito camaradas. Talvez nenhuma empresa brasileira operando aqui, produzindo para brasileiros, gerando empregos aqui, tenha conseguido o que a Odebrecht conseguiu para essa obra. Foram 5 parcelas, com 25 anos para pagar. Olha, que camaradagem. O maior prazo já concedido pelo Banco Estatal, a juros artificialmente baixos por causa dos subsídios garantidos no Programa de Apoio à Exportação. E apesar das restrições técnicas, o mais importante aí, apesar das restrições técnicas dos técnicos do BNDES, o Brasil aceitou as garantias de Cuba. Inaugurado em 2014 por Dilma e Raul Castro, o porto teve um início promissor, mas hoje opera com 40% da sua capacidade. Ou seja, este mico e este calote vai ser pago pelos brasileiros. Mas não é só este. O risco de um outro calote, também por uma afinidade ideológica, que não se, claro, não vem a juízo, mas coincidentemente, os 2 casos de calote se referem a um alinhamento ideológico. O governo brasileiro vai enviar representantes do Banco Central e do Ministério da Fazenda a Caracas, a capital da Venezuela, para negociar com as autoridades e tentar evitar um calote que pode chegar a 5 bilhões de dólares. Esse calote da Venezuela, 5 bilhões de dólares, ou seja, 15 bilhões de reais. Dinheiro que falta para a saúde, para a educação, para a segurança. A Venezuela já deixou de pagar uma parcela de 262 milhões de dólares, cerca de 820 milhões de reais, a fornecedores brasileiros. Então, as empresas brasileiras que agora pagam a conta desse mico. A maior parte dessa dívida é de obras feitas pelas construtoras Odebrecht, Andrade Gutierrez e Camargo Correia, todas com financiamento do BNDES e todas dentro da Lava Jato. Então, eu trago esse tema porque lá em 2012, 2014, nós muitas vezes pedimos até audiência pública, trouxemos aqui o ex-presidente do banco do BNDES, Luciano Coutinho, para tratar desse tema. E eu fiz um projeto para que os empréstimos externos para essas operações passem a ser submetidos pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, porque acho que é uma transparência maior que vai se dar. Então, eu penso que pondero sobre essas questões para reafirmar aí a minha convicção de que é melhor um bom entendimento do que um calote desse que vai ser pago por todos os brasileiros. O que nós viemos fazer aqui nesta convocação da sessão do Congresso Nacional? O primeiro item da pauta, precisamente, é para examinar e aprovar a abertura do orçamento de um crédito suplementar de 1 bilhão e 164 milhões de reais. Vou repetir esse dado, 1 bilhão 164 milhões de reais. E sabe quem é que vai pagar essa conta? É o senhor, a senhora, trabalhador, empresário, funcionário público, todos vão pagar essa conta. A conta de um calote que foi dado no Brasil, nas instituições de crédito, BNDES, por exemplo, pela Venezuela e por Moçambique. Eu quero lembrar a oposição, porque foi no governo da oposição que esses créditos foram concedidos à Venezuela, tão identificada ideologicamente com o governo passado e com Moçambique da mesma forma, que tenham a responsabilidade agora de honrar esse programa de Fundo Garantidor das Exportações, sob pena de impactar negativamente na posição do Brasil no comércio internacional, nas exportações brasileiras. E o que é a exportação? A exportação é emprego. Então eu fico surpresa que aqui muitos parlamentares vêm defender os trabalhadores, mas na hora da verdade não o fazem. Será que agora os deputados, os representantes
do partido que está na oposição vão negar aquilo que fizeram com o empréstimo à Venezuela e a Moçambique? Será que não vão honrar o Brasil, as instituições internacionais? Se isso não for feito, o desastre será completo. Porque além do calote que será pago pelos trabalhadores brasileiros, porque esse é dinheiro do FAT que vai no orçamento, essa verba suplementar. Além disso, haverá um prejuízo maior ainda para o Brasil, que é um dos líderes na exportação de soja, de carne, de vários outros produtos. Associado a isso, nesta hora em que os exportadores brasileiros estão tendo a perspectiva, com o dólar valorizado, de ter um ganho adicional, além das safras excelentes que tivemos com a ajuda de São Pedro. Então eu apelo à bancada da oposição que tenha respeito àquilo que fizeram e contrataram no governo passado e que agora confirme aprovando este crédito suplementar, sob pena de colocar o Brasil numa posição constrangedora, para dizer o mínimo, senão sem suporte para financiar as exportações brasileiras. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. É com grande alegria que venho a Cuba pela segunda vez como presidenta do Brasil. Laços profundos unem nossos países. Um sentimento de amizade aproxima nossas sociedades. O Brasil acredita e aposta no potencial humano e econômico de Cuba. Mesmo submetido a um injusto embargo econômico, Cuba gera um dos 3 maiores volumes de comércio do Caribe, desempenho que aumentará substancialmente com a entrada em funcionamento do Porto e da Zona Especial de Desenvolvimento de Mariel. O Brasil orgulha-se por associar-se a Cuba neste que é o primeiro porto terminal de contêineres do Caribe, com capacidade para integrar-se à cadeia logística interoceânica. Poderá receber embarcações Super Pós-Panamax e terá um calado de 18 metros, movimentando uma carga de cerca de 1 milhão de contêineres. O acesso rodoviário ao porto está concluído e o acesso ferroviário em fase de construção. Nós financiamos por meio do BNDES, nesta primeira etapa, 802 milhões de dólares em bens e serviços e envolvemos neste processo cerca de 400 empresas brasileiras. Na segunda etapa, vamos financiar 290 milhões de dólares para a implantação da Zona Especial de Desenvolvimento de Mariel, que se tornará peça-chave na promoção do desenvolvimento econômico cubano. Várias empresas brasileiras têm manifestado grande interesse em instalar-se na Zona Especial. E neste momento estamos organizando uma missão empresarial para Cuba. O Brasil quer tornar-se parceiro econômico de primeira ordem para Cuba. Acreditamos que uma maneira de estimular essa parceria é aumentar o fluxo bilateral de comércio. São grandes as possibilidades de desenvolvimento industrial conjunto, por exemplo, nos setores de equipamentos para a saúde e de medicamentos, vacinas, nos quais a tecnologia de ponta é dominada por Cuba. Queridas amigas e caros amigos, o ano de 2013 foi muito especial para a parceria Brasil-Cuba. O estabelecimento do voo semanal da Cubana de Aviação entre São Paulo e Havana irá estimular o turismo e os negócios entre nossos povos. Quero também aproveitar esta oportunidade para agradecer de público ao governo e ao povo cubanos pela enorme contribuição ao sistema brasileiro de saúde por meio do programa Mais Médicos.
a participação dos médicos cubanos é amplamente aprovada pelo povo brasileiro e é uma prova efetiva do espírito de solidariedade e cooperação que preside a relação entre os nossos países. O ano de 2013 também foi muito especial para a integração regional. A realização da cúpula da CELAC em Havana evidencia a importância de Cuba no processo de integração latino-americano e caribenho. Somente com Cuba, nossa região estará completa. Senhoras e senhores, querido presidente Raul, a amizade que nos une nutre-se de interesses comuns, identidade cultural, diálogo e cooperação. Esse porto que hoje inauguramos permanecerá como símbolo dessa amizade duradoura. Muito obrigado a todos. Eu tenho um projeto de lei aqui na casa que proíbe o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social emprestar dinheiro para outros países. O Brasil emprestou mais de 55 bilhões de reais nos últimos 14 anos para outras nações. E não foi só o governo Dilma e Lula, não. O governo Temer também fez isso. Ontem a Venezuela anunciou que está dando calote no Brasil. Quase R$1 bilhão numa das suas prestações no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, nosso BNDES. R$1 bilhão não faz falta à nossa economia, não? 55 bilhões de reais que foram emprestados nos últimos 13 anos não deveriam estar aqui rodando na nossa economia? Não teria sido evitado, por exemplo, a crise econômica que nós enfrentamos? Provavelmente amenizado teria sido. Agora pegou esse dinheiro, fez aeroporto na Angola que não desce um avião, fez porto em Cuba que não tem porto igual aqui no Brasil, enfim. Eu peço aos pares que me ajudem a aprovar esse projeto de nação, que o BNDES só invista recursos dentro do país.